Bom, imagina a situação de um cara onde ele é adolescente e já tem que ser responsável, tanto que além de ele estudar, ele ainda trabalha como faxineiro de meio período. Nas horas vagas, ele é contratado para limpar algumas casas. Entretanto, uma garota acaba se transferindo para a escola dele e ela é bem famosinha, além que ela já é presidente de uma empresa já nessa idade. Só que mais tarde o protagonista, ele acaba recebendo um trabalho numa casa de luxo, então ele acaba descobrindo que essa casa é dessa garota, e ainda pior, ela com certeza não queria que alguém conhecido visse como ela só é bonitinha na aparência, porque na verdade ela é um desastre na vida pessoal. E o mangá que eu vou falar aqui hoje, ele se chama Rimaten. Olha, fazia muito tempo que eu não trazia um mangá aqui com o nome mais simples, mas ele é um mangá do prota faxineiro e da mina rica desleixada. Mais uma pérola de mangá que eu encontrei por aí, e esse aqui ele é bem divertido. E vamos ver no vídeo de hoje, mas é aquilo, se você é novo por aqui, veja se você tá inscrito no canal com o sino ativado, que é pra você não perder mais vídeos de animes ou mangás, beleza? E esse mangá começa com um comercial de TV falando que a Himari chegou com novidade. E essa empresa ela é de maquiagem e a dona é conhecida como Himarin. E logo no começo já é mencionado que ela tá no ensino médio e já é presidente de uma empresa. Isso é muito impressionante para uma garota tão jovem como ela. Uma modelo, dono de uma empresa nessa idade, eu acho que nem precisava mais estudar. Só que não é o caso dela porque ela estuda, mas daqui a pouco eu vou chegar lá. Só que depois desse comercial é quando apresenta nosso protagonista, que ele se chama Tenichi Iemori. E ele conta que tem um emprego de meio período como faxineiro. E sim, mesmo sendo um garoto, ele tem um emprego como faxineiro, porque parece que isso não é tão comum assim no Japão. E ele explica um pouco do seu trabalho, que ele tem que limpar, lavar roupa e até cozinhar às vezes. E parece que ele realmente leva o seu trabalho muito a sério, porque ele trata a casa que ele vai limpar como se fosse a dele mesmo. E o Iemori, inclusive, ele é muito bom em fazer esse serviço. Ele leva isso tão a sério que ele trata a casa das pessoas como se estivesse limpando a dele mesmo. E ele deixa a casa das pessoas um brinco que dá pra perceber o quão limpo ficou. E seus clientes são basicamente amigos da sua mãe. E ele faz esses serviços 2 vezes por semana e faz tudo sozinho. Apesar de tudo, ele gosta do serviço, ele é uma pessoa muito energética. Mas enfim, depois disso ele termina o serviço, pega o metrô e vai pra casa, e chegando lá, mostra que ele também é responsável pela própria casa. Logo quando ele chega em casa, sua irmãzinha mais nova, chamada Mikoto, já pede para ele ajudar ela com os deveres de casa. E o Iemori fala que ajudaria ela depois que ele fizesse o jantar. Ou seja, além dele estudar, trabalhar, quando ele chega em casa, não tem janta pronta. É ele que ainda vai fazer, o cara é o homem da casa. E ele também tem um irmão mais novo, apesar de não focar tanto nele. Só que nesse instante é quando chegou a mãe dele e entregou uma correspondência que chegou pro Iemori. E era a chave do próximo apartamento que ele ia arrumar. Que os irmãos dele ficaram preocupados, porque se ele pegar outra casa, ele vai ficar sem tempo depois que ele começar a fazer o curso. Mas tem um motivo muito nobre para ele estar trabalhando que nem louco. Ele precisa juntar 672 mil ienes, que é mais ou menos 23 mil reais, porque o objetivo dele é juntar esse dinheiro para pagar a faculdade. Então o motivo dele trabalhar tanto assim tem uma grande motivação por trás. Eu achei bem maneiro ele ser tão jovem assim e já pensar desse jeito, tá ligado? E ainda bem que os irmãos reconhecem o esforço do cara. Tanto que a Mikoto, ela até se oferece pra ajudar na limpeza. Só que o Iemori fala que tava tudo bem e que ele dava conta. O maluco realmente é brabo. Mas beleza, depois dessa parte eles vão jantar e ele tinha ido pro quarto estudar e fala pra eles lavarem os pratos. E pelo menos isso, é o mínimo que eles podem fazer é manter a casa limpa. Só que no dia seguinte ia começar um novo ano letivo e ele tava entrando no segundo ano. E ele viu que a chave que ele recebeu para limpar a nova casa era um cartão magnético, ou seja, era uma casa de luxo. Então ele estava muito curioso para saber como que era esse lugar. Mas enfim, finalmente chegou o dia de começar as aulas. E é então que ele descobre que ele tá na mesma turma de uma garota chamada Kanai. E eles já se conheciam, apesar que ele estava meio surpreso. Até porque eles não estudam juntos desde o segundo ano do fundamental. Então ambos estavam bem felizes por estarem juntos novamente. E parece que o Iemori também estava bem empolgado, apesar que ele não tem muito tempo. Mas pelo menos ele ia ver ela com mais frequência, o que faz parecer que ele tem uma quedinha por ela, mas vamos deixar isso mais pra frente pra saber se é isso mesmo. Ainda não dá pra bater o martelo e ter certeza. Mas enfim, nesse instante é quando chega a professora e fala que tem uma nova aluna transferida chamada Himari Yoshino. E sim, essa aluna é a famosinha presidente da própria empresa. Ela acabou de chegar nessa escola e a turma ficou louca, afinal ela é bem popular. Então a professora fala que o Iemori, ele ia ficar responsável por ela, porque essa professora, ela tem uma certa confiança nele, saca? Aparentemente o histórico escolar do Iemori é muito bom, tanto que a professora empurrou ele para ser o representante de sala. E a Kanai, que é amiga dele que eu falei anteriormente, vai ser a vice. Algumas garotas ficaram com inveja porque elas queriam ser responsáveis pela Himari, mas a professora só fala que elas só arrumariam confusão. Então ela realmente só confia no Iemori para isso. E como a professora deixou ele responsável, ela mandou a Himari sentar perto dele. Então ele deu uma pesquisada rápida sobre essa Himari e descobre que ela tem 800 mil seguidores no Instagram. Ela é bem famosa mesmo, eu até acho que ela divulga tigrinho. No intervalo, a mesa da
dele estava lotada porque as pessoas ficaram ali rodeando ela. Todos estavam um pouco curiosos, saca? E eles trocam ideia por um momento e a Himari acaba comentando que ela não quer que fique tomando conta dela. Pra ela tava tranquilo se virar sozinha, que era pra ele não se preocupar com o que a professora pediu, saca? Apesar que quando eles mencionam como que cada um chamaria um ao outro, a Himari disse que ele poderia chamar ela pelo primeiro nome. Só que o Iemori fala que eles não são tão próximos pra chegar nesse nível ainda. E ela já começou a zoar ele falando que já imaginou que ele não tinha essa coragem. Aparentemente, ela é uma daquelas garotas que gostam de tirar onda, saca? Só que depois ficou por isso mesmo, e como era o primeiro dia de aula dela, a Himari veio transferida de outra escola, então ela não tinha livros ainda. Então ela pediu pra ele compartilhar o dele com ela. E a Himari parece ser uma garota delicada e gentil. O Iemori tava achando ela bem legal, apesar que ela tava zoando ele um pouco. Só que nesse instante a Himari começou a espirrar porque ela tava tendo uma reação alérgica. E lembre-se disso porque vai ser importante mais pra frente. Vocês vão entender por que ela tá desse jeito. O Iemori acha que a casa dela deve ser bem de boa porque ela é meio riquinha. Só que depois disso chega o intervalo e a Kanai vai falar com ele, que se ele precisasse de ajuda com a Himari, era só falar com ela, que ela ia ajudar ele na medida do possível. Só que ele fala que tava de boa porque a Himari tinha falado que ela se virava sozinha. E foi nessa hora que explica que ele só virou representante porque a professora jogou essa responsabilidade pra ele. E anteriormente, ela também fez ele trabalhar pra ela. E ele nunca tinha recusado esse tipo de serviço porque ele gosta de ajudar e de se sentir útil pra alguém. E vou falar nela inclusive, nesse instante, ela veio puxar a orelha do Iemori, porque ela tinha falado pra ele ficar de olho na Himari e ela tava causando tumulto na cafeteria. E tava todo mundo ao lado dela tentando puxar assunto ou pedindo autógrafo, falando que usa a maquiagem dela tava uma zorra. E por conta disso tava gerando um grande tumulto. Então Iemori, ele teve que tirar ela daquela confusão já que a professora pediu. E a Himari, apesar de zoar ele, ainda assim ela agradeceu, porque é muito provável que ela tava atrapalhando as amigas dela por conta do tumulto. Então foi bom ele ter tirado ela dali. Até porque a Himari, ela não sabe dizer não e também gosta de ficar ouvindo os elogios das pessoas. E também que elas gostam da maquiagem dela, saca? Isso de certa forma deixa ela orgulhosa. Isso não tem muito a ver com ela gostar de fama, mas sim ser reconhecida pelo bom trabalho. Só que depois disso tava perto do almoço acabar e como o Iemori tava sem tempo, porque ele teve que correr pra ajudar a Himari, ele vai comer ali na mesa dele mesmo, porque ele levou a própria marmita. Só que ele teve que dividir com a Himari porque ela roubou do prato dele. Porque apesar que ela já tinha comido, a marmita dele parecia deliciosa. E a Himari também adora comida caseira. Só que depois dessa interação, né, eles conversaram ali um pouco e é quando o Iemori bate o martelo. Ele realmente achou a Himari uma boa pessoa. Ela brinca e zoa ele um pouco, mas dá pra ver que é na amizade, ela nunca maltratou ele. Ele até lamenta um pouco porque ele acha que depois que ela já tivesse adaptado na escola, eles não vão conversar mais tanto assim. Mas tava tudo bem, né, ele não tinha tempo pra ficar pensando nisso. Porque chegou o momento dele fazer faxina naquela casa que ele foi contratado. E ele chega nesse prédio e ele é enorme, então dá pra ver que é realmente de luxo. E chegando no apartamento, ele é incrível, só que ele parece um chiqueiro. Roupa jogada pra todo lado, a pia cheia de louça, as sacolas de lixo não tinha nem onde colocar. Então o Iemori, ele tinha muito trabalho a fazer. Ele ficou até motivado pela história da Himari porque ela é bem independente. Então focado nisso, ele tinha muito serviço pra fazer. E como ele tinha chave de acesso, ele entrou mesmo sem ter ninguém no apartamento. Entretanto, nesse instante, é quando chega a pessoa que mora na casa. E quando ele vai ver quem que era essa pessoa, ambos tomam um susto. Porque na verdade, foi a Himari que contratou os serviços dele. Os dois ficaram bem surpresos porque o Iemori estava na casa dela. E foi então que a Himari descobriu, né, que o faxineiro da casa dela era o Iemori. E como ele descobriu, né, como era a casa dela, a Iemori acha que a vida dela acabou. Porque isso é uma vergonha pra imagem dela, saca? Mas foi então aí que ela explicou que quem contratou os serviços dela foi a tia. E no papel tava escrito Nanako, por isso que ele nem desconfiou que era a casa dela, saca? E essa tia, apesar de ser responsável pela Himari, ela mora sozinha, já que ela mesma paga o aluguel, então essa tia só cuida dela entre aspas, saca? E tá tudo certo, porque no fim das contas, ela trabalha duro, então ela tem esse direito. E lembra que eu tinha falado pra não esquecer que ela é alérgica à poeira? Agora basicamente explica por que ela tá espirrando tanto. A casa da garota é um chiqueiro total, mas agora não tem jeito, né? Porque a Himari acabou virando um dos clientes do Iemori, e acabou mostrando que aquela coisinha bonitinha na verdade é bem porquinha. Com certeza o colega de classe ver como ela é atingiu seu orgulho, mas é quando ele começa a conversar com a Himari como que vai ser o contrato dele entre aspas. E ela pretende contratar os serviços dele 2 vezes por semana, por volta ali de 3 horas cada vez que ele for na casa dela, e que ela tava contando com ele pra ser faxineiro dela. E pro Iemori não tinha nenhum problema quanto a isso, mas ele perguntou se ela não se sentia incomodada de um cara da mesma turma ficar indo na casa dela. E é meio engraçado porque ela surtou e fala que claro, mas não importa porque a vida dela já acabou. Então é só contratar outra pessoa, mas pra Himari nem adianta mais. Até porque o Iemori já viu o desastre que é a casa dela. Meio que esconder isso a essa altura nem faz mais diferença, saca? E mesmo que ele tenha
dito que não vai espalhar nenhuma fofoca, ela não acredita 100% nele. E ela se importa muito com a imagem dela, porque no fim das contas, ela é uma presidente de uma empresa de maquiagem. E sendo o rosto da empresa, o que será que iriam pensar dela se visse que ela é assim? Principalmente se descobrisse que ela é uma falha como garota. E ela dá um ultimato nele falando que vai contratar os serviços dele, mas se escapar qualquer fofoca dali, ela vai acionar os advogados dela. O que o Iemori, vendo ela desse jeito, nem pareceu aquela garota fofa que tava implorando pra ele emprestar um livro pra ela. E a Himari ainda tira uma onda com a cara dele, mesmo que sem intenção, porque ela fala que não sabe como ele se sente, mas ela tem certeza que ele não seria alguém que tentaria alguma coisa estranha com ela. Ela praticamente falou que ele não tem culhão pra nada do tipo, tá ligado? Que ele até achou inclusive a atitude dela bem arrogante. Toda vez que ela age meio que dessa forma, ele acaba pensando isso dela. Apesar que ele não fala diretamente, só fica ali na imaginação. Só que de qualquer forma, ela duvida um pouco da capacidade do Iemori, porque ele é só um estudante, como assim ele já manja de faxina, saca? Só que ao invés de falar o quanto ele é bom, é melhor mostrar, não é mesmo? Então Iemori só pergunta o que ela queria que ele fizesse na casa. E ela fala que ele tinha que fazer tudo, tirar o lixo, lavar roupa, especialmente a arrumação, porque aquele lugar é tão grande que ela não consegue cuidar dele sozinha. E ela fala também que tem uma alergia terrível à poeira. Mas o Iemori fala que se ela tá duvidando dos serviços dele, ele acabou dando uma lanterna ali pra ela que emite uma luz verde, que basicamente ela mostra toda a poeira que não conseguimos ver a olho nu. Então depois que ele terminasse o serviço, ela poderia conferir por si mesma. Então ele até deu um exemplo agora pra mostrar pra ela como que tá antes da limpeza. E quando ela usou aquela luz verde, ela ficou em choque porque ela viu quão tava sujo aquele lugar. Até se surpreendeu que ela tava andando em cima daquilo. E ele fez isso porque como a Himari tá pagando, ele quer que sua cliente saia satisfeita. Além que ele se orgulha de si mesmo por fazer um bom serviço, saca? É engraçado porque ela trata ele igual empregado. Ela pega a lanterna ali e fala que vai conferir depois. Então é quando a Himari fala pra ele fazer logo a limpeza porque ela não queria contratar nenhum desleixado. Então o Iemori ele ia começar pela cozinha, só que além daquilo tá uma bagunça, não tinha um prato limpo sequer. Aparentemente a Himari usa tudo até não ter mais o que usar. E talvez ela nem lave quando suja, porque ela costuma comer fora. Ou seja, pode ser que essa cozinha esteja assim desde sempre. E é engraçado porque parece que o Iemori ele gosta de limpar, porque quando ele viu aquela cozinha toda suja, ele ficou empolgado pra limpar, então ele queria começar logo. Então ele já ia começar o serviço enquanto a Himari ia ficar no quarto fazendo os deveres dela. Então até aí basicamente tava tudo certo, só que o Iemori acaba indo no quarto dela pra ir fazer uma pergunta. Só que ao invés do cara bater na porta antes de entrar, o cara não fez isso. E foi justamente no momento que ela tava se trocando, e aí é vacilo, né? Dessa vez, inclusive, ele teve um pouco de culpa. Ele até pediu desculpas e saiu do quarto e fala que não viu nada. Apesar que eu acho que ele viu sim. Mas ele tinha ido perguntar onde que ficam os produtos de limpeza, porque na cozinha não tinha nenhum. Só que a Himari comenta que não tinha nada dessas coisas em casa, então falou pra ele ir comprar. E acabou dando pra ele 10.000 ienes, que é mais ou menos 340 reais. E fala pra ele comprar o que precisa pra limpar e também pra comprar o almoço pra ela. Algo que tivesse frango na receita. O Iemori até ficou surpreso, né? Porque 10.000 ienes é muita grana. Só que antes do Iemori ir comprar as coisas, ela fala pra ele dar o celular dele pra ela. Pelo menos enquanto ele estiver trabalhando naquela casa. Até porque ela não quer que ele fique tirando fotos escondidas. E também porque ela não confia tanto assim nele ainda. E até que o Iemori ficou de boa, ele deu o celular dele pra ela enquanto ele estivesse lá. E sendo bem sincero, depois que o Iemori foi fazer as compras, a Himari tava morrendo de vergonha. Até porque na escola ela tinha falado que ninguém precisava cuidar dela. E justamente a pessoa que ela tinha falado isso viu como ela é desastre em casa. Meio que aquela marra toda foi por água abaixo. Só que o Iemori, ele nem tava ligando pra isso, porque tudo que ele pensava é que fez besteira. No fim das contas, ele tem que lembrar que tá na casa de uma garota. E aquela casa é da ídolo adolescente Yoshino, mesmo que não pareça, sendo sincero. O Iemori até pensa que pra alguém que gere uma empresa, ela conseguiria sim limpar aquela casa. Mas dito isso, né, ele foi fazer as compras e volta pra falar com a Himari. E dessa vez ele bateu na porta e esperou até que ela pudesse responder que ele pode entrar. Dessa vez o cara fez corretamente. E a Himari tava no telefone, aparentemente resolvendo alguma coisa da empresa, só que depois que ela permite que ele entrasse, ela tava de uma forma bem diferente, porque ela tava bem casual e sem maquiagem, que o Iemori nem conseguiu disfarçar o que ele tava vendo, ele tava muito surpreso de ver ela assim. E ela fala que em casa não tem por que usar maquiagem, e além do mais, se ele vai trabalhar na casa dela, ele tem que se acostumar com o pior que ela tem. O que eu achei engraçado, porque se ela acha esse o pior dela, mas ela tá mais bonita que a versão anterior, como ela costuma ficar na escola, saca? E esse também é um segredo dela que ela não quer que ele espalhe. E o pior que o Iemori, ele também concorda que esse com certeza não é o pior dela. Mas já que o Iemori terminou o serviço dele, a Himari sai do quarto levando a lanterna pra conferir. E sinceramente nem precisava da lanterna, porque só olhando dava pra ver que tava um brinco. O engraçado é que ela tava mesmo caçando a poeira o mais minuciosamente possível. Não porque ela duvidava dele, mas sim porque ela também tava surpresa
surpresa. E o pior que o Iemori fala que foi difícil fazer tudo aquilo sem um aspirador de pó. E a Himari acaba comentando que ela não tem um em casa, ou seja, a casa dela não era limpa desde quando a garota se mudou, tanto que ela nem queria entrar nesse assunto. Mas o Iemori, ele fez tudo o que ela mandou, lavou, limpou a cozinha, jogou o lixo, e ao invés dele comprar comida pronta, na verdade ele comprou os ingredientes e fez comida pra ela. E realmente a comida tava muito boa, mas ela não queria admitir. Isso porque como que ela tava pagando era o mínimo que ela esperava dele, saca? Só que mesmo assim ela ainda tava em choque porque um colega de turma dela que fez o jantar pra ela. E o Iemori fala pra Himari que não tem problemas dela contratar alguém pra cuidar da casa e fazer comida pra ela, porque no fim das contas ela tá gerindo uma empresa e ganhando a vida por si mesma, então não tem nenhum problema nisso. Só que depois disso ela ficou meio quieta, então o clima ficou meio esquisito. Então já que ele terminou o serviço dele, ele fala que tava indo embora. Só que antes dele ir, a Himari acaba perguntando se ele não quer o celular dele de volta. Só que ao invés dela só devolver o celular pra ele, ela fez ele desbloquear o celular. E isso era pra Himari conseguir digitar o número dela pra salvar no celular dele. Porque como foi a tia dela que contratou o Iemori, seria muito trampo a tia dela contratar ele, então era melhor eles conversarem diretamente, toda vez que ela precisasse dos serviços dele, saca? Apesar que o Iemori entendeu o que ela quis dizer, a Himari poderia ter pedido o número dele como uma pessoa normal. E ao invés dela falar pra ele que a comida tava gostosa e admirar o trabalho dele, a Himari faz isso, mas por mensagem, já que eu acho que ela tava com vergonha de falar isso diretamente. E até pede pra ele fazer o jantar mais vezes, porque ela tava cansada de comer fora. E o Iemori só ficou bravo com ela porque ela não falou isso como uma pessoa normal. Mas sim, ele vai cozinhar pra ela. E antes do Iemori ir embora, a Himari acaba falando que ele não precisa mais dar o celular dele pra ela enquanto ele estiver ali. Até porque lutar contra isso de vazar alguma foto dá muito trabalho. E acaba aceitando ele como faxineiro, mas que nunca era pra ele entrar no quarto enquanto ela estivesse se trocando, porque senão ele ia levar uma surra. Então ele sabia que ela ainda tava chateada com aquilo, mas não é de se admirar, né? E esse mangá eu achei ele mexendo em site gringo e ele é bem novo. Tem poucos capítulos, mas eu achei a ideia bem legal de como os protagonistas se aproximam. E agora vamos ver como que vai ser a interação entre eles. Capaz de acabarem gostando um do outro devido à forma como eles implicam com cada um. Mas vocês já sabem, né? Se quiserem mais vídeo desse mangá, então comenta aí, chiqueiro, que eu faço mais vídeo dele, beleza? Eu tenho que saber se vocês querem pra não ser um trabalho em vão. E não esquece de conferir se vocês já estão inscritos no canal com o sinal ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.